desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que a comunicação ficasse mais rápida. Sites na internet e aplicativos no celular garantem a rápida troca de mensagens e uma interação instantânea, mesmo com quem está de longe. Com todo esse avanço, qual o destino das cartas? Será que esse meio de comunicação vai ficar apenas nas lembranças? E nos Correios, a constatação: as pessoas já não postam cartas como antes. Hoje é quinta-feira, 19 de março. Está no ar o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. A comunicação nunca esteve tão rápida. Com o celular na mão, dezenas de diálogos são estabelecidos e a transmissão de conteúdos ocorre em uma velocidade impressionante. Com esse avanço constante, muitas relações são criadas virtualmente e novos vínculos são formados através das telas. Nós vamos conhecer a história de um casal que se conheceu online. A nossa equipe foi aos Correios para relembrar a antiga tradição de escrever cartas. E eu também fui conhecer a história de uma jovem que trocava cartas com um idoso que reside em um centro de convivência. Um compartilhava histórias com o outro, mas eles nunca tinham se conhecido. Nós acompanhamos o primeiro encontro deles, que se tornaram amigos pelas cartas. Querida Juliana, quanto tempo? Tudo bem com você? Como foi o seu final de ano? O meu foi muito bom. Teve festa de Natal, ganhei presente e teve um dia que teve cachorro-quente e guaraná. Comi muito. A carta é um dos mais antigos meios de comunicação. Ela permitia que as mensagens viajassem por longas distâncias até chegar ao destinatário. A Certidão do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, registra o papel importante das cartas. Não demorou muito para os serviços postais chegarem ao país. E a partir de então, as cartas se tornaram acessíveis à população. Por causa de um projeto da faculdade, Juliana e Otacílio começaram a trocar cartas. Durante 2 anos, eles trocaram experiências e cada um, da sua maneira, se tornou especial na vida do outro. Hoje, essa experiência vai sair do papel. É que a Juliana está chegando para conhecer o Otacílio. Era bom ter alguém para conversar, diferente das pessoas que eu já conhecia, assim. Eu contava minhas coisas para ele também. Quando eu viajava, eu contava para ele. Era uma experiência muito diferente, assim. Era gostoso escrever. E você, Otacílio, quando você recebia essas cartas das viagens dela, você ficava feliz? Eu ficava muito feliz. Tinha prazeroso, se tinha desabafado. Tinha uma pessoa dessa falando comigo, eu ficava todo feliz. Tinha quem conversava comigo, mandava as cartinhas, e tinha que ler as cartinhas, tanta coisa. Por mais que as cartas possibilitem a existência de histórias como essas, aos poucos elas estão se tornando raras. O número de cartas de pessoa física era uma quantidade enorme, mas não assim, hoje se trabalha mais as cartas comerciais. A pessoa física, eu acredito que quem nasceu a partir dos anos 90, 2000, não usa mais os correios. Moças, né, mandando carta para o namorado, uns que estavam na prisão, isso aí era constante, você via muito isso, viu? Hoje é bem menos. Hoje a comunicação é mais ágil. As pessoas começaram a usar meios de comunicação que permitem respostas instantâneas. Samantha, por exemplo, conheceu seu marido de um jeito moderno. Nós nos conhecemos numa sala de bate-papo, assim, à toa mesmo. Não tinha nada para fazer. Eu entrei porque era domingo à noite. Falei, não tô fazendo nada, eu vou entrar aqui pra ver o que acontece, né? E aí a conversa rendeu e ficamos até tarde conversando. E aí nós nos adicionamos, né, em outra rede social, que hoje já nem existe mais.
E aí a gente ficou conversando durante uma semana, mais ou menos, trocamos telefone. Aí nós fomos ao shopping, no cinema, e conversamos um pouco. E aí até brinco com ele hoje, porque eu falei com ele assim, que na hora que eu olhei, eu falei, vou casar com esse homem. E essa história não parou por aí. No meu casamento, os biscuits do meu bolo eram nós dois enrolados num computador. Mesmo com a maior velocidade oferecida pelos meios virtuais, tem gente que não troca a tradição. Tem pessoas que gostam tanto de receber uma carta, parece que a emoção de receber uma carta parece que é maior do que você receber um e-mail. Mas quando você abre uma carta e rasga a carta e lê aquilo ali, parece que tem mais emoção. Eu tenho todas as cartas, desde que eu comecei a escrever. E mensagem não, né? Mensagem você manda lá, instantâneo, acabou. Você pode até tentar achar, mas é muito mais difícil. Então eu acho gostoso por causa disso também. Até a carta chegar, a graça já passou, sabe? E aí, agora não. O negócio tá acontecendo ali, você tira foto e envia, ela vai rir com você na mesma hora. A rapidez com certeza é maior, mas a emoção... Eu acho que é bem romântico, viu? Eu acho que a galera, a moçada aí, se esquecer o e-mail e passar a escrever, eu acho que é legal. Quem vai receber é uma emoção e tanto. Eu acho que é sempre uma forma de você inovar, sabe? Quando você quer surpreender alguém, você pode escrever uma carta. Eu sempre gosto de fazer cartão no aniversário, sabe? Eu mesma ir lá e criar o cartão, porque eu acho que só a pessoa vai ter aquilo. Então eu acho que não é ultrapassado, acho que sempre vai existir cartas. Um prazer te conhecer, foi muito bom. E para falar sobre esse assunto e esclarecer os avanços das tecnologias e redes sociais, recebemos no estúdio do Espaço PUC Caio Giannini, coordenador do curso de produção multimídia da PUC Minas São Gabriel. E para falar sobretudo das alterações nos relacionamentos ao longo do tempo, recebemos Ivana Fávero, que é psicóloga. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde. Boa tarde. Ivana, primeiro eu gostaria que você esclarecesse para a gente a importância dos relacionamentos na vida do indivíduo. Bom, eles são fundamentais, Maria Helena, porque eles dão às pessoas qualidade de vida. São os nossos relacionamentos, a nossa parte social, quem determina afetos, qualidades, muitas vezes modos de pensar, a nossa sensação importantíssima de pertencer a um grupo e de ter pessoas que nos amam ao nosso redor. Professor Caio, como as tecnologias vêm influenciando o modo de se comunicar na vida das pessoas? Olha, eu sempre tenho um olhar mais positivo com relação a isso, porque nós que construímos essas tecnologias. Então, um exemplo bem bacana do impacto dessas tecnologias, especialmente agora que a banda larga está amplamente difundida, é o de jovens brasileiros que estão aprendendo inglês com idosos norte-americanos que estão em casas de repouso e querem conversar. Então, eles conversam por bate-papo, com vídeo, e os idosos norte-americanos ensinam os brasileiros a falar português. Então, isso é uma maneira da gente ver que essa proximidade, a criação de vínculos e de relacionamento também pode acontecer com as tecnologias. Elas moldam, a gente molda as tecnologias, né, porque é a gente que as constrói, mas elas também vão acabar moldando o nosso jeito de viver. De uma maneira muito positiva, né? Sim, é sempre legal a gente olhar para esse lado, né? Claro que tem diferentes usos que podem ser feitos das tecnologias digitais interativas, mas é bem fácil a gente perceber o impacto positivo, né? O negativo eu costumo olhar, e aí talvez você vai me ajudar nisso, se a pessoa ela tinha uma propensão a se isolar socialmente, isso aconteceria independentemente da existência de tecnologias digitais interativas. Ela se isolaria, né? Ou não? Não. Na verdade, com a tecnologia, muita gente foi se acomodando.
né? É muito mais fácil postar uma viagem, tudo maravilhoso, colocar lá que eu estou numa festa, que está tudo muito feliz, do que estar comigo e realmente me questionar ou realmente trocar com alguém ali do lado que poderá me perguntar, mas foi tão legal assim mesmo? Você está realmente feliz? E aquilo que aconteceu com você, realmente, hoje estou vendo que você está bem. Então, tem esse lado muito bacana que o Caio falou e que nós não podemos deixar de lado, mas tem, como tudo, tem um lado que tem que se estar atento, porque passa a ser perigoso, né? Se essas relações virtuais começarem a tomar espaço das relações reais. Aí é que está o perigo, né? Aí é que está o perigo, né? Então, eu vejo isso, eu acho que provavelmente você também, às vezes tem uma mesa de jovens num restaurante e um está trocando com o outro comunicação porque está lá do outro lado da mesa pelo celular. Ninguém levanta e vai até lá, ninguém olha no olho, ninguém... Eu já vi situações que 2 jovens que não tinham ido com o celular num aniversário, numa pizzaria, começaram a ficar de fora, porque eles não tinham como falar. E quando eles se dirigiam aos colegas, eles ouviam, peraí, que eu só vou passar, mas se riam, e eles ficaram de fora, né? Essa interação pessoal, assim, face a face, ela é muito importante nos relacionamentos? Fundamental. Não existe relacionamento só através dos meios virtuais? Não é que não exista, mas o relacionamento só virtual, ele não mantém, ele não traz para a pessoa o que o relacionamento real traz, o que esse olhar no olho traz, o que o contato físico traz. Se a gente pensar na criança, num bebezinho, se ele for só higienizado e alimentado e não tiver colo, não tiver aperto, não olhar no olho da mãe, ele corre o risco de morrer. E o que nós temos visto no consultório é que chegam muitas vezes jovens que não sabem conversar com o outro, sabem conversar aqui, mas não sabem conversar olhando no outro, não sabem se colocar e se sentem completamente desajeitados e invadidos quando tem que se haver numa relação pessoal. E esse transtorno ganhou até um nome, né? Existe um transtorno, quer dizer, foi nomeado transtorno de ansiedade social, né? Porque muita gente se esconde. É claro, como o Caio falou, quem já tinha uma tendência mais à solidão, vamos dizer, ficou mais à vontade e se escondeu mais. Mas muitas, ainda mais na adolescência, que você tem que experimentar, você tem que correr o risco, você vai ser criticado, você tem que se colocar perante os outros, a sociedade, seus pais. Muito adolescente tem se escondido e tem evitado vivenciar em função da facilidade do virtual. O papo está muito bom, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Não saia daí. Sim. O Espaço PUC está de volta e hoje o nosso assunto é o avanço dos meios de comunicação. Uma campanha nas redes sociais incentiva os usuários a publicar fotos de textos escritos manualmente por eles. É uma forma de voltar a conhecer a letra das pessoas. Uma coisa que a gente não conhece mais: a letra das pessoas. Essa é a justificativa da nova campanha que faz sucesso nas redes sociais e incentiva os internautas a mostrarem as suas caligrafias. A hashtag A Letra das Pessoas contagiou o Facebook, o Twitter e o Instagram. A campanha começou sem querer, quando a carioca Clarinha Gomes se deparou com uma lista de compras de uma amiga e percebeu que mesmo as pessoas próximas não reconhecem as suas letras. Quem estava acostumado a usar o teclado teve que usar papel e caneta para participar da corrente. Essa campanha, A Letra das Pessoas, que ficou famosa nas redes sociais, é uma prova de que as pessoas não se conhecem mais? Provavelmente eu enxergo como uma prova de que as pessoas querem se conhecer um pouco mais. A letra é uma expressão motora e, como toda expressão motora, fala bastante da gente.
né? Pode ser aí que esteja começando um movimento por essa necessidade de se conhecer mais. É claro que as redes facilitam por demais a comunicação à distância, você consegue mandar recado rapidamente para gente que está muito longe, mas ela não sustenta uma relação. Sim? Eu acho que talvez pelo meu meio de trabalho eu não vejo isso como uma coisa de as pessoas não se conhecem mais, porque o que a gente consegue enxergar, olhando as redes, é que por meio dessas plataformas sociais, a gente acaba fazendo contato e criando vínculos com muito mais pessoas do que aquelas que estão fisicamente ao nosso alcance. Essas que estão fisicamente ao nosso alcance, a gente tem sempre um vínculo e sempre troca mensagens, uma lista de compras, um bilhete, um recado. O papel, ele não está aniquilado da vida, a gente usa o papel bastante. Então, das pessoas mais próximas, a gente sim conhece as letras e conhece e sabe como é que as pessoas se comportam e como é que a coisa acontece. O que a gente vê o que eu vejo por esse tipo de iniciativa é que a gente tem tantos outros vínculos que a gente fica curioso e gostaria de ver como é que são as letras dessas pessoas, né? Mas das pessoas que estão próximas no nosso convívio social, a gente continua vendo essas letras. Eu não acho que assim, a gente tem que ser menos saudosista. Assim, né? Professor, e para qual direção caminham as novas formas de interação virtual? Olha, a gente tem que parar de separar o que é digital do que não é digital, o online do offline. A gente está num momento pós isso daí. A gente vê nos bares, a gente vê nas festas, no convívio, essa troca de mensagens, e uma coisa que pode estar acontecendo é envolver outras pessoas que não estão naquele ambiente, naquela conversa, envolver outros assuntos, enriquecer o assunto. Então, eu acho que a gente tem que parar de imaginar que existe um momento de entrar e um momento de sair. A gente está. E, feliz ou infelizmente, é muito difícil que essa situação se altere. A gente vai cada vez mais estar presente na internet e no nosso convívio físico palpável ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Acho que você falou a palavra importante, a conviver e a coordenar isso na vida de cada um. Né? Porque hoje, no consultório, eu vejo muita gente com transtorno de ansiedade em geral, porque não dá conta de ficar sem o celular ligado, não dá conta de deixar de olhar na hora o que significa isso, aquilo, fazer pesquisa. Hoje, até para médico está difícil. Se te dá um diagnóstico, você vai lá, busca e é capaz de discutir em cima do que está ali. Quer dizer, é interessante ter a informação? É interessante sim, mas existem outras formas e você tem que adequar isso para que continue positivo na sua vida. Né? Essa ansiedade, ela também vem pela aceleração da velocidade. Sim. Porque antes a gente realmente, como a gente viu na matéria, tinha que esperar o carteiro entregar a carta. E agora aconteceu e já enviou a mensagem. Sim, tudo muito imediato, né? O que dificulta muito em lidar, em aprender até muito, o que eu estou dizendo, é porque nas relações nós vamos aprendendo, inclusive, a lidar com a frustração. Então, é tudo tão rápido que até se frustrar começa a ficar difícil. E vai aprender a se frustrar. E aí começa a gerar ansiedades e vai num crescente até gerar realmente um transtorno. Não é que é ruim ou bom, precisa ser... encontrar um lugar dosado, um lugar mais adequado na vida de cada um. Hoje eu observo muito pessoas que desligam o celular quando estão já está ficando meio comum. Agora entra todo mundo para esse ambiente sem celular, todo mundo desliga. Quer dizer, as pessoas começaram a sentir uma necessidade de ficar offline, vamos dizer assim. Inclusive, há restrições em muitos ambientes, né? Não se pode usar o celular, justamente para não interromper essas interações. Outro dia eu vi numa festinha de 13 anos que a minha filha foi pedido, a aniversariante pediu na hora que entravam para que todos deixassem o celular do lado. E todos deixaram e todos chegaram a questionar o que eles iam fazer ali. Sem o celular. Sem o celular. Mas tiveram que se virar. Professor, e na sala de aula, você que tem esse contato diário, como o senhor faz para prender a atenção dos alunos que estão distraídos teclando no celular?
Olha, é um desafio, mas é um desafio que a gente que trabalha em sala de aula está postergando muito a lidar, porque não é uma coisa recente. O Manuel Castells já levanta isso já há um bom tempo, essa discussão de que esse modelo de sala de aula ele está se tornando obsoleto, porque a sala de aula não deve servir para a gente simplesmente transmitir uma informação. A informação já está na internet. A sala de aula deve servir para outro tipo de forma de interação. Então, o desafio que a gente tem que vencer é como que a gente transforma essa sala de aula, porque às vezes o aluno, quando ele chega na universidade aqui para eu trabalhar com ele na sala de aula, ele já vem de 12, 15 anos de escola, onde ele não podia falar, ele não podia fazer nada e o professor só que falava. E agora ele chega num ambiente em que ele está livre para atuar, ele não se sente pleno com essa autonomia, ele não sabe lidar com isso. Então, o desafio não é o de manter a atenção do aluno, porque a atenção vai depender de cada um, é do interesse que aquilo te desperta. Independente do celular estando perto ou não. Independentemente de existência de celular. Eu podia estar vestido de palhaço fazendo pirotecnias na frente da sala, eu não acho que esse é o caminho. Acho que o aluno tem que enxergar a necessidade dele de estar ali. Se ele não enxerga, é melhor que ele saia da sala de aula. Isso é muito bom para todos os envolvidos, né? Mas o desafio verdadeiro é fazer com que o aluno ele entenda o seu papel de protagonista no processo e traga as dúvidas e traga os questionamentos, porque se ele ficar ali passivo apenas assistindo uma aula, qual a diferença de eu estar lá fisicamente ou estar um vídeo sendo projetado da minha aula? Então é legal que exista o diálogo. Então, tendo celular, não tendo celular, laptop conectado, tablet, isso aí é indiferente. O que é legal é ter essa vontade de discutir, de trazer as dúvidas e conversar sobre elas. É participar da aula. Participar efetivamente. E aí fica muito difícil se estiver teclando e conversando. Exato. E trazendo, porque realmente fica... Eu acho que é um desafio. Mas os equipamentos podem ser benéficos também eles são, dentro de sala de aula? Eles são muito benéficos. Para um auxílio, por exemplo? O tempo todo. Às vezes eu falo um conceito e o aluno me questiona falando, olha, mas tem um outro lugar, um site, um texto, um artigo que fala o contrário. E aí? E isso é muito bacana, isso é muito bom. O que acontece é que isso não é o corriqueiro. Isso é a exceção. Seria legal se fosse o corriqueiro. Mas o que mais acontece é o bilhetinho que era passado é substituído pelo WhatsApp. E aí, bom, você podia estar usando o celular ali, podia estar na mesa da cantina, podia estar fazendo qualquer outra coisa. É a mesma história das cartas até as redes sociais. Exatamente. O interessante é o aluno entender que ele está ali porque ele deve querer estar ali, ele não está ali forçado. É o interesse dele também. É fazer um aproveitamento legal da sala de aula, isso daí é o desafio. Aí isso independe, se não tivesse celular, ele estaria dormindo, ele estaria desenhando no caderno, então não acho que é o celular ou o computador que vai tirar a atenção. Concordo com ele, não é o... Né? É claro que provavelmente você não vai deixar que fiquem trocando mensagens ali, como ninguém deixaria um bilhetinho se fosse o caso, mas é realmente mau uso ali na sala de aula. E para onde caminham os novos meios de comunicação? Será que daqui a pouco vai ter um holograma na nossa frente? Você acha que tem mais para caminhar? Eu acho que se melhorar a forma de transmitir uma mensagem vai ser muito bem-vindo. Né? E eu acho que o jeito da gente ver se melhora ou não é o uso que a sociedade vai fazer disso. Né? Então, para onde vai? Para onde a pesquisa está levando? É a comunicação por vídeo, em tempo real, com mais facilidade, troca de arquivos, mais peso, né? E isso daí a gente tem visto que vai alterar o jeito da gente consumir informação e transmitir informação. E eu vejo como algo muito bacana, eu vejo sempre com bons olhos isso daí. E para encerrar, gostaria rapidamente que vocês falassem como adaptar esses relacionamentos daqui para frente, para que eles não fiquem não tão distantes, mas cada vez se aproximem. Misturar o online e o offline. Acho que você disse tudo, o online é muito interessante, o Caio colocou muito bem onde isso pode ser interessante, ampliar, conhecer, trocar, aprender, né? Mas nunca vai deixar de ter um valor enorme, um abraço, um olhar, um beijo, o compartilhar, olhando junto.
E a gente entender que existem momentos para as coisas e canais para as coisas, né? Então é adequar a mensagem que você quer passar e utilizar o canal mais adequado para essa mensagem ser transmitida. Aí está tudo resolvido. Ok, gostaríamos então de agradecer a participação, doutora Ivana, professor Muito Caio, obrigada. muito obrigado. Até a próxima. Sim. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se encontra no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira, às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. E na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde. E é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia. Até a próxima.